Paz do Senhor para os irmãos que forem chegando aí. Boa noite. Que Deus te abençoe. Estamos passando dias aí de calor, né? Só Jesus na vida da gente. Mas hoje estamos aqui para mais um tempo de conhecimento, um tempo de estudo, um tempo de oração, um tempo da presença do Senhor, aprendendo um pouco mais, amém? É um prazer que você possa estar chegando aí e participando da nossa live. Conforme for chegando, vai dando o seu nome, vai comentando, em nome de Jesus, para que a gente possa começar nessa noite. Eu quero convidar você a gente já orar, para a gente não perder tempo, tá bom? Para a gente estar aproveitando a oportunidade que é tão preciosa, que essa ferramenta que a internet nos proporciona. Paz do Senhor, pastora Lindalva, Deus abençoe. Acompanho você lá, em qualquer dia eu vou lá assistir o culto lá contigo. Amém? Deus te abençoe. Eliane Rangel, beijo, minha querida. Espero que você tenha gostado realmente do mimo que Cidade de Deus mandou para você. As irmãs prepararam com muito carinho para você, para sua vida. Deus te abençoe. Nós estamos numa série de estudos de Apocalipse. Hoje vamos tratar do capítulo 15 e capítulo 16, né? Então, os irmãos que já nos acompanham, já sabem como é que a gente faz. A gente grava, faz a live aqui pelo Facebook e amanhã está disponível no nosso canal do YouTube. Nós já estamos fechando essa série de estudos e tem sido uma bênção, graças a Deus. Então, se você tem alguma dúvida, pode entrar no canal do YouTube da igreja amanhã ou hoje mais tarde, se você quiser, Metodista e MCDD, que você vai encontrar lá todos os estudos de Apocalipse, parte 1, 2, 3, 4, 5. Hoje nós vamos falar da parte 15. Hoje é a 15ª parte, que nós vamos começar falando do capítulo 15 e do capítulo 16, tá? Hoje nós vamos falar capítulo 15 e capítulo 16. Domingo eu preguei na minha igreja o capítulo 15, foi uma benção. Glória a Deus, foi muito bom. Capítulo 14, foi uma benção. Glória a Deus. Amém, pastora. A gente vai lá, não precisa sair para pregar não, para assistir um culto mesmo, em nome de Jesus. Sou muito amiga do pastor Marcelo, que é aí do seu distrito, o Wilson Borelli, que é seu SD, né? Preguei algumas vezes na igreja dele lá em Belfor Roxo, em São João, distrito de São João de Meriti, e são pessoas que a gente tem um carinho muito grande, e eu vejo que eles já foram lá na sua igreja, então eu acredito que a gente tem a mesma linha de trabalho, a mesma coisa, e é muito bom a gente caminhar junto. Deus te abençoe, tá, pastora? Em nome de Jesus, amém? Eu tenho a impressão de que eu tive na sua formatura a Laura Pereira de Queiroz, que hoje está pastoreando o campo de Tinguá, Parque Estoril. Eu acho que estudou com você, a formatura dela foi ano passado, em abril. E eu tenho a impressão de que você estava lá. Eu acho que eu me lembro disso, tá bom? Se não foi, me perdoe, mas é alguém muito parecida contigo, pelo menos. Então vamos lá, gente. Vamos orar, vamos falar com Deus nessa noite. Amém? Pai amado, querido, exaltado, Senhor e santo seja o teu nome. Eu quero louvar a Ti por essa oportunidade que o Senhor está nos dando, porque o Senhor é o nosso amor maior. Nós amamos a Ti, Espírito Santo, Deus da verdade, Deus poderoso, que o Senhor possa estar visitando cada família, cada lar representado, Senhor, nessa live, que vão assistir, que vão estar conosco, ou que vão ver depois, em qualquer hora, época, dia ou lugar, que o Senhor possa derramar da sua bênção e do seu poder. Muito obrigado, Senhor, por essa ferramenta que o Senhor tem dado a nós, o privilégio de utilizar. Que tenhamos sabedoria, que saibamos utilizar da melhor forma possível. Em nome de Jesus, é a nossa oração. Amém e amém. Abra sua Bíblia, queridos. No capítulo 15, nós vamos ler de Apocalipse. E vamos ir falando algumas coisas, como nós já temos falado. Beijo, Dri!
Beijo grande. Te amo. Muito, 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 muito. No domingo, eu preguei na minha igreja o capítulo 14, que foi um momento assim muito precioso para nós, né? Quem estava lá na igreja domingo, e se você por acaso tiver também o desejo de ouvir essa mensagem, entra no nosso canal do YouTube que essa mensagem está lá. E foi assim uma noite abençoada. Deus manifestou muito a sua presença nesse último domingo. Foi uma presença muito, sabe, muito intensa do Senhor. Louvo o coração, louvo a Deus pela presença dele naquele domingo ali falando conosco. E agora nós vamos falar do capítulo 15 e capítulo 16. Capítulo 15 e capítulo 16 vai tratar sobre o fim, sobre especificamente o tempo do fim. Tem uma frase que o pastor, que eu gosto muito, o Hernandes Dias Lopes, tem no seu livro, esse livro aqui, que eu uso como base, mas eu não uso só ele, tem outros que senão eu vou botar muita coisa aqui em cima, vai ser muita informação. Mas eu uso como base esse livro e alguns estudos também que a gente tem aqui em casa, para estar montando esses estudos para vocês, mensagens também da internet, o pastor Rodrigo Silva, que também gosto muito. A gente faz uma condensação desse material para trazer essas informações para vocês. E tem uma frase que ficou ecoando muito na minha memória, do Hernandes, pastor reverendo Hernandes Dias Lopes, que ele usa nesse livro, e nos seus... Algumas vezes ele já falou isso nas suas lives de estudo nos seus estudos sobre Apocalipse. O moinho de Deus é devagar, mas mói fino demais. Eu vou repetir. O moinho de Deus é devagar, mas mói fino demais. O que isso significa? Significa a priori que a justiça de Deus ela pode demorar. E alguns até a têm por tardia, como as escrituras mesmo diz. Porém, ela é real e ela vai acontecer. Na live de hoje, nós vamos falar muito sobre a justiça de Deus. Sobre as pessoas confundirem o amor de Deus com a sua justiça. A graça de Deus com a sua justiça. A misericórdia de Deus com a sua justiça. Cada coisa tem o seu lugar e o seu tempo de ação. E Deus não vai abrir mão da sua justiça porque Ele ama. E Deus não vai deixar de exercer justiça e misericórdia porque Ele ama. Mas justamente porque Ele ama é que Ele exerce justiça e exerce misericórdia. Justamente porque Ele ama, porque Ele é justo, é que Ele tem já preparada a sua ira para manifestar no tempo certo. E é isso que nós vamos falar aqui. Capítulo 15 diz assim: vi no céu outro sinal grande e maravilhoso, 7 anjos que tinham os 7 últimos flagelos ou taças, pois com estes se consumou a ira de Deus, ou seja, o juízo final. Esse juízo final é real, queridos. Jesus Cristo vai voltar, a ira dele vai se manifestar e é o juízo final. Isso vai acontecer. Em nome de Jesus. Vi como que o mar de vidro misturado com fogo, e também os que venceram a besta, a sua imagem, o número do seu nome. Eles estavam em pé junto ao mar de vidro, tendo harpas que lhe foram dadas por Deus, e entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá e não glorificará o seu nome, ó Senhor, pois só tu és santo. Por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Depois dessas coisas olhei, e abriu-se no céu o santuário do tabernáculo do Senhor. E os 7 anjos que tinham os 7 flagelos ou 7 taças saíram do santuário, vestidos de linho puro e resplandecente e cingidos à altura do peito com cintos de ouro. Estavam vestidos como sacerdotes. Então, um dos 4 seres viventes
deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias da ira de Deus, que vive para tudo sempre. O santuário se encheu da fumaça da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia entrar no santuário enquanto não se cumprissem os 7 flagelos dos 7 anjos. Muito bem, nós vamos começar falando aqui. O capítulo 15 relata os anjos com os últimos flagelos. Até esse momento, Deus trata os seus inimigos com paciência e misericórdia. Deus é longânimo, Deus é perseverante, né? Hoje os pregadores têm medo de pregar as verdades do juízo final, mas eles vão chegar, querendo ou não. Isso é verdade, pastora, é verdade. Infelizmente, os púlpitos têm pregado muito sobre autoajuda, sobre autoestima, sobre uma mensagem muito humanista, colocando o homem como centro da pregação. E a palavra, nós metodistas, né? Você com certeza aprendeu isso, nós metodistas pregamos. E a pregação deve ser cristocêntrica. A teologia é para falar de Deus, do Espírito Santo, da Trindade, e não colocar o homem como objeto de desejo do Criador. Pelo contrário, o Criador é o objeto de desejo do homem. O homem tem que ansiar pelo Criador. O homem tem que desejar o Criador e agradar o Criador. O homem não pode dar desculpas para a sua vida, mas ele deve seguir firme no propósito de adorar o Criador. Eu gosto muito do Salmo 63, quando Davi fala: a minha alma anseia ardentemente pelo Senhor. Davi estava num contexto de fugindo dos seus opressores, fugindo em tempos de batalha, se preservando em tempos de guerra. Ele estava vivendo um momento de escassez de comida e de bebida, mas ele ali no deserto, ele não vai falar que ele tem sede de água e não deseja de comida e muito menos a presença de amigos, mas ele vai dizer que a minha alma tem sede e fome do Deus vivo, anseia ardentemente. Irmãs e irmãos, precisamos ansiar pela presença do Senhor. E o livro de Apocalipse, como eu falei no domingo lá na igreja, é uma carta de um Deus apaixonado pela sua igreja, pela sua noiva. E mesmo que ele seja apaixonado pela sua noiva, ele não vai tolerar o pecado dessa noiva, ele vai corrigi-la. A correção de Deus, o juízo de Deus começa pela casa. Ezequiel 40 diz isso. Começa pela casa. O capítulo 11 de Apocalipse também vai mostrar um anjo com uma vara de medir, com um cordel de medir. A correção de Deus começa pela casa, por mim e por você. Então te aprume na vida, querido. Te aprume na vida. Fica firme com o teu Senhor, para que você possa, no dia em que Ele chegar, te encontrar firme. Em nome de Jesus. Érica, minha líder do santuário, amo demais, beijo grande. Então vamos continuar. Agora nós vamos ver, irmãs e irmãos, o capítulo 15, que o Senhor vai fechar a porta da graça. Agora veremos que a porta da graça se fecha. O capítulo 16 é o dia da prestação de contas do homem a Deus. É o dia das trevas que Amós profetizou. Amós profetizou sobre isso lá atrás. E esse dia vai chegar. No versículo 2 do capítulo 15, relata a igreja vencedora, a igreja que está, imbuída da vitória com o teu Senhor. Eu costumo falar sempre isso na minha igreja. Hoje nós somos a igreja militante. Nós somos a igreja da batalha, nós somos a igreja que deve orar, nós somos a igreja que não pode descuidar um minuto sequer da oração e da vigilância. Mas haverá o dia em que seremos a igreja triunfante. Hoje somos a igreja militante, mas haverá o dia que seremos a igreja triunfante. E o versículo 2 do capítulo 15 mostra que a igreja está lá, perto lá do mar de cristal. Nesse ponto a igreja já passou por tudo que deve passar e venceu a tríade satânica. Quem é a tríade satânica? A besta, o anticristo e o falso profeta. A igreja vai pelejar contra eles e vai triunfar contra eles.
Nos versículos 5 e 6, nós vemos que os anjos saem do santuário, saem para executar o juízo de Deus. Eles saem para vingar aqueles que foram mortos, humilhados e martirizados pelo amor do Senhor. Eu estava vendo hoje uma mensagem do pastor Rodrigo Silva, para compor aqui o nosso estudo mais um pouquinho, para trazer um pouco mais de informação, e eu achei muito interessante quando ele dá dados históricos. Por exemplo, quando alguém queria que um julgamento fosse exímio das partes, que fosse um julgamento justo realmente, ele exigia que esse julgamento fosse no santuário. Ele exigia que o tribunal fosse no santuário. Ou seja, quando a gente vê aqui no versículo 5 do capítulo 15, abriu-se o céu, o santuário do tabernáculo do testemunho, e os 7 anjos que tinham os 7 flagelos saíram do santuário. Lá no céu existe um santuário. Um santuário, querido, aleluia, eu fico arrepiada com isso. Um santuário que o Senhor deu para Moisés todas as medidas de tudo que deveria ser feito, como deveria ser disposta as peças desse santuário. Todo aquele santuário remetia a Cristo, era uma simbologia, era uma tipologia. O santuário visto de cima, ele tinha a imagem de uma cruz. Aleluia! Em Apocalipse agora, está dizendo que esses anjos vão sair do santuário. E quando eles saem desse santuário, com as 7 taças, que são os 7 flagelos, para manifestar sobre a terra, sobre aqueles que não têm a marca de Cristo, mas sim têm a marca do anticristo. A igreja vai estar triunfante com o Senhor e as batalhas para esse povo vão estar acontecendo. Há uma vertente teológica, nós já falamos aqui sobre isso em um dos nossos estudos, que diz que a igreja, ela vai passar pela grande tribulação. Um mosquito, que nervoso. Ai, que nervoso. A igreja vai passar pela grande tribulação, porém vai ser poupada na grande tribulação. Há uma outra vertente que diz que a igreja será retirada antes da grande tribulação. E há uma outra vertente que diz que a igreja vai ser tirada antes mesmo, no arrebatamento, né, que acontecerá. Nós já falamos aqui que nos estudos que a gente tem visto aqui, Jesus, ele não vai ter um arrebatamento invisível, mas que quando ele vir para buscar a sua igreja, ele vem buscar e todo olho verá. E provavelmente é nessa batalha do Armagedon que nós vamos falar daqui a pouquinho. Segura aí. Tô dando só um spoilerzinho pra você, ó. Tô até aprendendo a falar bonito, ó. Tô dando um spoilerzinho pra você, mas é o que a gente vai falar já. Então, amados, ó, depois dessas coisas, versículo 5. Abriu-se no céu o santuário do tabernáculo do testemunho. E os 7 anjos que tinham os 7 flagelos saíram do santuário, vestidos de linho. Eles estão vestidos aqui como se fossem sacerdotes, eram roupas sacerdotais. E eles saem do tabernáculo, e o texto vai dizer que o santuário se encheu da fumaça da glória de Deus. O santuário se encheu da glória de Deus. Quando é que o santuário se encheu da glória de Deus? Lembra lá? Quando houve a construção física do santuário através da vida de Salomão? Quando ele acabou de orar, o santuário se encheu da glória de Deus e ninguém poderia permanecer de pé, tamanha era a glória do Senhor. Quando Deus aceitava o sacrifício do povo no dia do Yom Kippur, né, o dia do perdão, onde o sacerdote entrava, aspergia o sangue, entrava no Santo dos Santos, a glória do Senhor descia ali, era a manifestação da glória de Deus. Então, quando essas taças da ira de Deus forem manifestas, a glória de Deus também vai ser manifestada, mas não para salvar o homem, mas é para mostrar ao homem a glória de Deus, o poder de Deus, a essência do nosso Senhor, que não vai deixar barato
toda essa lambança que nos últimos anos tem sido feita com o nome do Senhor, levando o nome do Senhor de qualquer maneira em muitos lugares, e em muitos lugares procrastinando realmente as coisas do Senhor, fazendo com que as coisas do Senhor sejam tratadas de forma mundana. Não é assim, não é assim. E o Senhor vai agir, o Senhor entrará para também vingar a morte dos seus santos, a morte daqueles que foram martirizados. Vou continuar aqui. O santuário é a morada de Deus. E há um santuário no céu de Deus, aonde Deus habita. Esses anjos vêm da presença de Deus para executar o seu juízo. Paz do Senhor, irmã Aline, boa noite, Deus abençoe. Deus é amor, mas também é justiça. Ele é fogo consumidor, também é misericordioso. Porém, não confunda o amor imensurável de Deus. Não confunda o amor do Senhor que está lá em Romanos. Quem me separará do amor de Cristo? A tribulação, a fome, a angústia, a dor, perseguição, espada. Quem me condenará? Ali, Paulo está falando da vida daqueles que estão firmados em Deus. Pai do Senhor, Jonas, Deus abençoe. Ali, Paulo está falando a quem vai separar do amor de Deus? Aquele que está firme em Deus. Porém, irmãos, a gente vê hoje as pessoas pecar. Não confunda o amor imensurável de Deus com permissão para pecar. Agir conforme a natureza humana. As desculpas são as mais variadas possíveis. Eu vou listar algumas para vocês. Eu sou assim. Deus me entende. Deus me fez assim. Eu tenho esses desejos que são incontroláveis. Deus me fez assim. Deus não vai me condenar por isso. Deus me entende porque Ele me fez dessa forma. Deus não me julga. Isso é a maior mentira do diabo, porque Deus julga sim. Apocalipse mostra que Deus julga e Ele vem como um vingador sim. Amém? Amém aí? Você está me ouvindo? Você está me entendendo? Não dá para dar desculpas para Deus dos nossos temperamentos. Deus nos fez perfeitos. Deus nos fez para sermos santos. E o pecado, através do engano que a serpente usou, entrou nesse mundo para deturpar o homem. Então, a partir do pecado, o homem já nasce com uma semente pecaminosa. Beba água. Se hidrate nesse calor. A Bíblia vai dizer, irmãos, você sabe disso, lá no livro de Salmos, que a criança já nasce com a intenção de pecar. Desde o seu nascimento é mau o seu desígnio. Todos nós que um dia cansados pela graça e temos trabalhado dia após dia para sermos santificados dentro da visão wesleyana, que a santificação é um processo. A santificação ela é um processo, é no dia a dia. Então eu não posso ir para Jesus e permanecer na minha vida de pecado, de erro, como hoje em dia nós vemos. As pessoas abrem igrejas e fazem dessas igrejas um evangelho segundo a praia, a sua vontade, uma revelação segundo o seu querer. Sabe o que é isso? É apostasia. Apostasia não é somente eu me afastar e me esfriar de Deus. A apostasia é eu fazer a obra de Deus do meu jeito. Eu fazer a obra de Deus, eu ler a Bíblia e interpretá-la do meu jeito, a meu bel prazer, e não do jeito que tem que ser. Porque a palavra traz confronto para mim. Eu luto constantemente com a minha carne. Eu luto contra a preguiça. Eu luto contra o desânimo muitas vezes. Eu luto contra sentimentos de raiva, de ira, de algumas situações, de algumas pessoas. Eu não posso mentir. Isso acontece comigo. E acontece contigo também, não acontece? Mas a gente luta contra isso.
Não é, pastora Lindalva? Não adianta o homem se fazer de coitadinho. Para Deus, não adianta. Não adianta dar desculpa, não se faça de coitadinho. Deus está vendo. E se tem uma coisa que eu tenho aprendido, irmãos, Salmo 89, já falei sobre isso numa live. As bases do trono de Deus são justiça e juízo. As bases do trono de Deus são justiça e juízo. Eu temo e tremo diante do Senhor por conta dessa palavra. Amém? Vemos na palavra de Deus, vou continuar aqui para a gente não perder o tempo. Vemos na palavra de Deus que ele sempre executou juízo. Eu vou dizer de novo. Vemos na palavra de Deus, essa aqui, que ele sempre executou juízos. Executou juízo lá no Éden, com Adão e Eva. Deus não falou, Adão, Eva, é verdade, né, minha filha? Você foi enganada, coitadinha de você. A serpente te seduziu, te enganou, né? Vou dar pra você mais uma chance. Fica aqui, por aqui, pelo jardim. Não tem problema não, querida. Tá tudo certinho. Foi isso que Deus fez? Não foi. Você conhece o texto? Eu não vou repetir. Se não conhece, vai lá ver o que aconteceu. Tá bom? Nós vemos juízos de Deus com a geração de Noé, 120 anos de Noé construindo a arca. 120 anos Noé falando que ia cair chuva. E ninguém aceitou, debocharam dele. E ele entra para dentro da arca com a sua família. Foi difícil conviver 40 dias naquele ambiente da arca com bicho fedendo, bicho cagando, bicho fazendo um monte de coisa. O fedor deveria ser muito grande, o calor deveria ser muito grande, mas era melhor estar dentro da arca do que estar lá fora, no meio da água. E aí eu quero falar para você que está desigrejado. A igreja tem problema? Sim. A igreja tem mentiroso? Sim. A igreja tem fofoqueiro? Sim. A igreja tem gente que não ama? Sim. Mas esteja dentro da igreja, porque por mais que tenha fedor dentro da igreja, mas lá também tem a proteção de Deus. Lá também tem a presença de Deus. Lá também Deus está guardando. Aleluia! Então não fale mal da igreja, entre para uma igreja, fique firme nela, se agarre no Senhor, aprenda a conviver com os seus irmãos, porque você é perfeito? Você é o perfeitinho da história, eu sou a perfeitinha da história. Eu até hoje, vou fazer 18 anos de pastor, 17 anos de pastorado, eu fico perguntando para Deus, como é que o Senhor me chamou para ser pastora? Como que eu cheguei até aqui, até agora, com 17 anos de pastor? Como? Eu me pergunto isso, pastora Lindalva, eu me pergunto isso. Porque eu sou colérica sanguínea. Eu luto com o meu temperamento. Eu falo antes de pensar. Depois eu vou ver as minhas lives, meu marido fala que eu sou meio doida. Depois eu vou ver as minhas lives, falo, ai meu Deus, eu não devia ter falado isso. Ai meu Deus, qualquer hora vão derrubar aí meu Facebook, eu não devia ter falado desse negócio. Mas quando eu vejo, já falei. Tenho que pensar melhor para falar. Sim, tenho que pensar melhor. É um defeito meu, não é uma virtude. E eu luto contra isso. Eu me esforço contra isso. Eu busco estar melhor a cada dia. Eu me vejo muito como Pedro. Eu espero poder, se eu tiver que passar pela grande tribulação, se tiver que passar pela perseguição, como nós vemos encaminhando-se para isso, eu espero também ter a mesma fé de Pedro. Eu espero também ter o mesmo exemplo e atitude que Pedro teve. Amém? Continuando aqui. Vemos na palavra de Deus que ele sempre executou os seus juízos. Executou os seus juízos em Sodoma e Gomorra. Não deixou aquela cidade ficar de pé. Tirou Ló de lá com a sua família. A mulher virou estátua de sal. Mas Deus executou o seu juízo. Deus executou o seu juízo lá no Egito. Ele não ficou avisando vários meses. Deixa meu povo ir para que me celebre festa no deserto. Deixa meu povo ir. E aí o camarada deixou? Não deixou. E as pragas aconteceram. Até que o próprio filho de Faraó morreu. Pastora, também sou assim, né? Arretada. Acho que é por isso que a gente tem uma identificação. Pelo menos eu tenho essa identificação. E vemos o povo também lá no Egito. Lá em Israel. O povo de Israel, ele foi para o cativeiro por quê? Foi para a Babilônia por quê? Por que ficou cativo 70 anos? Por quê? Porque não ouviu Deus. Porque não obedeceu Deus.
Sabe por quê? Porque eles estavam se desviando do propósito de Deus. Irmãos, vamos estudar um pouquinho de história agora bíblica. Pastora, me ajuda aí se você estiver acompanhando. Se eu falhar aqui, me corrige, tá bom? O rei Josias havia empreendido uma grande reforma religiosa, jogando os altos de adoração a Baal abaixo, os altos de Acera abaixo, Aserá ou Axerá. Destruído, Axerá era uma divindade feminina, deusa da fertilidade, que, segundo a história, muitos judeus começaram a adorá-la e colocaram que, para ficar menos ruim para eles, segundo a história, eles colocaram a Axerá como se ela fosse mulher de El, como se ela fosse mulher de Jeová, de Javé. E aí muitos judeus estavam adorando a essa imagem. Ela não podia tocar o chão, ela sempre aparecia segurando os seus seios. Segundo a história, muitos dos judeus adoravam essa divindade. E aí o que Josias fez? Ele empreendeu uma reforma. Josias saiu quebrando tudo, mas saiu quebrando, destruindo tudo. Destruindo até dentro do templo. Tinha um templo que tinha objetos, um templo de adoração a Deus, de sacrifício ao Senhor, que tinham imagens de Aserá ou Axerá. Tinham imagens dela lá. E aí o Senhor falando, acabem com isso. Josias empreende essa grande reforma religiosa. Mas não foi suficiente. Não foi. O povo continuou escondendo a adoração a essa divindade. Aí a arqueologia vai descobrir, que o que eles faziam? Quando os oficiais do rei passavam pelas vilas, passavam pelas cidades para ver se as casas tinham algum ídolo, alguma divindade, eles não encontravam nada, porque eles enterravam essas divindades. Lembram o que Raquel fez quando era casada lá com Jacó e com Lia, e Lia descobre lá que ela tinha lá suas divindades, e Jacó também, ela enterrava. Aí desenterrava, fazia a sua adoração, acendia lá os seus incensos, as suas coisas lá, as suas dedicações, depois enterrava de novo na terra. Irmãos, o povo hoje está fazendo isso. As escondidas têm os seus ídolos, a pornografia, a mentira, a prostituição, o engano. E isso está fazendo com que a taça da ira de Deus está subindo cada dia mais, cada dia mais, cada dia mais. Nós temos visto isso acontecer. E aí, essa situação toda naquela época, lá que eu estou falando do cativeiro babilônico, fez com que Deus levasse o povo para o cativeiro babilônico. Fez com que o povo passasse 70 anos lá no cativeiro. Depois do cativeiro, pergunta se eles voltaram a adorar Axerá ou Aserá. Duvido que eles voltaram a adorar. Não voltaram mais. É verdade, Jonas. Satanás não é divindade, mas ele tem sido adorado como tal. Porque quando alguém coloca as práticas de Satanás em primeiro lugar nas suas vidas, isso é adoração. Quando tira de Deus a adoração e coloca nessas coisas. Uma pessoa que é viciada em pornografia, essa pessoa colocou Satanás num altar na sua vida. Você sabia disso? Colocou. E se ele colocou, ele está colocando Satanás como uma divindade. Para mim, ele não é. Para mim, ele já está debaixo dos meus pés. Esmagado. Romanos 16, 19. Seja excelente para o bem e inocente para o mal. E o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. Ok? A igreja de Deus jamais deve duvidar disso. Deus disse a Abraão o quê? Anda na minha presença e ser perfeito.
Então é para andar na presença de Deus lutando por santidade. Eu sou um santo lutando contra o pecado diariamente. E é assim que tem que ser a nossa luta. Deus é o gerador e o criador de toda a vida na terra. E só Ele tem autonomia para fazer com ela o que quiser, com a terra. A justiça de Deus é vingar as injustiças dos homens. E ninguém poderá deter esse juízo. O capítulo 15 de Apocalipse vai dizer isso. Que vai sair esses 4 anjos, né? Perdão, 7 anjos. Isso mesmo, vai sair 7 anjos com os 7 flagelos para a terra no dia do juízo. No versículo 8, os anjos saem do santuário que está cheio da glória, do Shekinah de Deus, para executar o seu juízo. E mesmo vendo todo o movimento, todos os sinais, o homem continua com o seu coração endurecido e blasfemando contra Deus. Olha, capítulo 16 agora. Deixa eu ver, Érica, o que você escreveu aqui? Jesus! Estava falando sobre isso agora há pouco com o Luciano, mas falava sobre Moisés e Josué, que o povo de Deus estavam lá todos juntos, porém tinha no meio aqueles que adoravam ídolos. Exatamente. Não pasme. Tem gente que está dentro da igreja, mas que também acende a sua velhinha lá pro diabo. Que tem suas práticas. É aquilo que eu preguei domingo. Lembra? O joio cresce junto com o trigo. Mas só tem um que está com a foice na mão, que vai fazer a separação do trigo. E vai colocar o trigo no seu celeiro e vai pegar as uvas e vai levar para o lugar da ira de Deus, como nós pregamos no domingo. Amém? Voltando aqui então. E mesmo vendo todo o movimento, os sinais e flagelos, o homem continua. Nos dias de hoje, irmãos, os homens continuam. Você ainda acha que a mão de Deus não está aí nesse negócio do Covid, não? Uma pergunta para você pensar. O mundo parou por causa do Covid. Crente usa máscara, espírita usa máscara, muçulmano usa máscara, ateu usa máscara, católico usa máscara, budista usa máscara, islamista usa máscara, Seixanoê usa máscara. Tá todo mundo no mesmo barco. Mas como é que você está se preparando para o que vem ainda por aí? Capítulo 16 agora. Ouvi uma voz forte vinda do santuário dizendo aos 7 anjos. Os anjos saíram do santuário com as taças na mão, aguardando a ordem. E aí a ordem veio. Ouvi uma voz do santuário dizendo aos 7 anjos: vão e derramem sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. O primeiro anjo foi e derramou a sua taça sobre a terra. E apareceram úlceras malignas e dolorosas nas pessoas que tinham a marca da besta e que adoravam a sua imagem. Isso aí lembra uma praga do Egito, né? Isso mesmo, Érica, sem contar o que estão fazendo de si mesmos seus próprios ídolos. É verdade. Nós falamos sobre isso. Ontem, né, na reunião da clã, falamos que nós somos o templo e que precisamos todos juntos ser igreja. Que às vezes nós colocamos a pessoa, o ser humano, o homem, coloca dentro de si um ídolo que não é o Senhor. E por conta disso, vai pagar preço. A justiça de Deus, ela é certa. Versículo 3. O segundo anjo, então, o primeiro flagelo são úlceras, igual lá no Egito. O segundo flagelo é a segunda taça. O anjo derrama sua taça no mar. E o mar se transformou em sangue, como de um morto. E morreu todo ser vivo que havia no mar. Reparou aqui? Como se fosse de morto. Não o sangue vermelho, como se fosse de um morto. Como é que é o sangue de um morto, irmão? Como é que é? Eu já vi, infelizmente já vi muito, né? É um sangue fedido, é um sangue preto, é um sangue que já está coagulando, que é um fedor insuportável. Quando você entra numa sala, numa sala de necrópsia, que eu já entrei, que eu trabalhava, já trabalhei com isso,
E a gente sente aquele cheiro daquele sangue já ali, já de morto, é um sangue fedido. Esse flagelo, o segundo flagelo, fará com que as águas do mar se transformem como de um morto. Terceiro, o terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes de águas, e elas se transformaram em sangue. Aqui é o sangue vermelho, vivo. Então ouvi o anjo das águas dizendo: Tu és justo, tu que eras o santo, pois julgaste dessas coisas, porque derramaram sangue de santos e de profetas, também lhes deste sangue para beber. Porque sangues inocentes foram derramados. Eu sempre falo sobre o livro Margens do Coliseu. Oi, Elzina! Paz do Senhor, chiquerésima, charmosa, te amo. Boa noite, a paz. Tudo bem com você? Seu esposo? Beijão para essa família, em nome de Jesus. Lembra que eu já falei para vocês dos mártires do Coliseu? E daqueles que hoje em dia continuam morrendo em nome do Evangelho? Muitos falam que aqui no Brasil não tem perseguição. Realmente, nós aqui não enfrentamos a perseguição religiosa, mas existe uma perseguição velada, sim. Porém, existe um povo que é perseguido literalmente e que morre literalmente, sim. O Senhor vai vingar o sangue desses inocentes. O Senhor vai vingar o sangue do seu povo, o sangue dos seus filhos, o sangue dos mártires, o sangue daqueles homens e mulheres e até crianças, tá? Até crianças que morreram. Versículo 7. Ouvi uma voz no altar que dizia: certamente o Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Quarto, pastora Magda Lemos, beijo grande. É a pastora, não é, Magda? Acho que é. O quarto flagelo derramou a sua taça sobre o sol e lhe foi dado queimar a humanidade com fogo. As pessoas se queimaram com incenso, com intenso calor e blasfemaram contra o nome de Deus, que tem autoridade sobre esses flagelos. Porém, não se arrependeram para darem glórias a Deus. Irmãos, as pessoas vão continuar endurecendo seus corações, como tem endurecido nos dias de hoje. Como continuam endurecendo nos dias de hoje. Vocês lembram? Isso foi fato aí, né? No carnaval, escarneceram de Jesus. Eu nunca vi ninguém escarnecer do Buda. Eu nunca vi ninguém escarnecer de Maomé. Por que as outras religiões têm respeito e o meu Senhor Jesus Cristo não tem? O meu Senhor e Salvador Jesus Cristo é escarnecido aqui no nosso país. Por que as novelas, principalmente globais, tratam com respeito as demais religiões, mas quando vai falar de um cristão, fazem caricatura deles? Botam sempre um pastor que é ladrão. Esse pastor não me representa. E tem muito pastor que paga preço pelas suas ovelhas. Tem pastor que ora na madrugada. Tem pastor que chora. Tem pastor que ensina. Tem pastor que visita. Tem pastor que paga preço pelas suas ovelhas, pelo seu povo. Tem pastor que leva a sério o seu chamado. Primeiro de estar com o Senhor em santidade. E depois de servir às suas ovelhas, ao seu rebanho, com seriedade. Por quê que fazem isso e continuam denegrindo o povo? Isso, eu lembro da senhora pastora Magda, eu lembro de um encontro, nós ficamos juntas num quarto lá na escola de missões, eu lembro sim. Deus te abençoe, pastor, em nome de Jesus. Levamos a Deus sério, irmãos. E por quê? Que muitas das vezes fazem deboche, fazem chocarrices com a gente. Não levam a gente a sério quando é para retratar novelas ou seriado ou alguma coisa. Sabe o que é isso? É isso aqui, ó. Escarnecem de nós. E o Senhor vai julgar isso. E o Senhor vai entrar nessa causa pela gente, sim. Estamos juntos nesse negócio, pastora Magda, que eu sei que nós lutamos, principalmente nós mulheres. Passamos muito por isso.
Principalmente, eu vou abrir um parêntese aqui, principalmente nós mulheres. Meu Deus, já é 15 para as 10, ó, não posso demorar mais. Principalmente nós mulheres passamos por isso. Nós mulheres não somos levadas a sério. Nós mulheres pastoras, muitas das vezes somos destratadas, humilhadas, colocadas em segundo plano. E o Senhor vai julgar a nossa causa. Aleluia. Glória a Deus. Permaneçamos firmes com o Senhor. Quinto flagelo. O quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta. O reino da besta ficou em trevas. E as pessoas mordiam a língua por causa da dor que sentiam. E blasfemavam contra Deus do céu. E blasfemavam contra o Deus do céu. E blasfemavam contra o Deus do céu. Por causa das angústias que sofriam. Porém, não se arrependeram das suas obras. A dor traz as pessoas para Jesus desde o tempo final. A graça continua atraindo as pessoas. E quando a porta da graça se fechar, não vai ter como ninguém mais se aproximar do Senhor. Se aproxime de Deus agora. Você, meu irmão, minha irmã, que um momento pode ouvir essa palavra. Você que é cristão, esteja alerta e não abandone Cristo por nada desse mundo. Mas você que está me ouvindo, se ainda não aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, aceite e busque ser fiel a Ele. Você que está me ouvindo, meu irmão, minha irmã, esse estudo vai estar lá no nosso canal do YouTube. Entra lá, compartilhe esse canal, compartilhe esse estudo com outras pessoas em nome de Jesus. Amém? Caim matou Abel por problemas e Caim não era como Abel era com Deus, mas não dava para matar as mesmas coisas as emissoras fazem com o cristão. Não é com o cristão, mas sim com Deus. É verdade. Eles estão fazendo com Deus, mas fazem conosco também, porque nós representamos Cristo. É por isso que eu falo que é uma perseguição meio que velada. E as coisas vão piorando a cada dia. As coisas vão piorando a cada dia. As 7 taças, no capítulo 16, tem grande semelhança com as pragas do Egito. E também conexão com as 7 trombetas. Lá nas 7 trombetas, que a gente já falou, lá no capítulo 8, né, numa das nossas lives aí já tem isso. Nas 7 trombetas, 1/3 de toda a vida é afetada. Ainda há misericórdia, ainda há oportunidades. No capítulo 8. Lembra, irmãos, que eu já falei que o livro de Apocalipse, ele é um livro... Essa epístola, na verdade, né, essa carta de Apocalipse, ela rodou todas as 7 cartas da Ásia daquela época. E tem chegado para nós, né? Ele entrou no cânon bíblico e chegou para nós. Faz parte, então, da Bíblia Sagrada. E esses ensinamentos era para o povo de Deus daquela época ficar atento. Que quando esses sinais acontecessem, estava perto do tempo do fim. Então, quando 1/3 da vida marítima morrer, 1/3 da vida humana, isso tudo nós já falamos lá. É o princípio das dores. Nós ainda não chegamos no princípio das dores, mas já estamos nos sinais deles, né? No capítulo 8, então, ainda há esperança. Agora, no capítulo 16, não tem mais. Então, no capítulo 8, ainda há esperança. Ainda há a porta da graça, ainda há, mesmo com perseguição, a gente pregando a palavra, mas vai chegar um momento que não vai ter mais a pregação da palavra, vai chegar um momento que a porta da graça vai se fechar, vai chegar um momento em que o Senhor, ele vai recolher a oportunidade de graça. E aí, só vai sobrar o povo que tem o sinal do anticristo, a marca do anticristo. Adverte antes de punir. Deus não advertiu quando Noé estava lá preparando a arca. A partir de agora fica claro que há 2 espécies de pessoas: os que têm a marca do anticristo e os que têm a marca de Cristo. De qual lado nós estamos? Nós queremos ter a marca de Cristo. Tem uma música antiga
que fala sobre isso. Nem um só plano teu, Senhor, deixará de se cumprir. O que tua palavra diz a respeito de mim jamais irá cair. Toda a criação espera ver sua glória em nós brilhar. Nisso eu empenho a minha vida. Nenhuma pedra vai clamar em meu lugar. Eu tenho a marca de Cristo em mim. Em meu coração está escrito seu nome. Seguir os seus passos é desejo meu. E corresponder ao chamado de Deus. Corresponda ao chamado de Deus. Fique firme com ele. Amém? Continuando aqui para a gente finalizar. Amém? A terra, no capítulo 16, a terra é atacada. O mar é atacado. Os rios são atacados e o céu é atacado. Na quinta taça, todo o sistema humano diabólico é atacado. No versículo 10, na quinta taça, quando o anjo derrama a taça sobre o trono da besta. Aqui já é o capítulo final do episódio final do juízo final. Aqui é o episódio final. Sabe a série que você assiste lá na Netflix? Que está se aproximando para acabar, né? Então você está nos minutos derradeiros do último capítulo da sua série. É o que está acontecendo aqui. Nós já falamos que o livro de Apocalipse, ele vai falar do fim. Várias vezes ele vai dar o cenário do fim. Aí depois ele volta e explica mais esmiuçadinho, que é o que vai acontecer com o capítulo 17, 18 e 19. Que vai falar da grande prostituta e a besta, vai falar da queda da Babilônia, vai falar dos lamentos dos admiradores da Babilônia, daqueles que têm a marca da besta, né? Então, isso tudo aqui é uma sessão parentética do fim. Mas o que nós já estamos lendo já é o fim, ok? A gente semana que vem fala um pouquinho mais sobre isso. Então vamos lá, ó. No capítulo 10, no versículo 10, o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta. Isso significa que ele vai começar, o Senhor, enviando o seu juízo na terra, nos mares, nas águas doces e nos céus. E também na política. Também do governo humano, que está nesse tempo do fim totalmente manipulado e centralizado na mão do anticristo, da besta e do falso profeta. A quinta taça, todo o sistema humano diabólico é atacado ferozmente. O trono da besta fica em trevas, que representa a destruição. E nem assim eles vão buscar Deus. Lógico que não, eles vão blasfemar mais ainda contra Deus. A sexta taça revela o rio Eufrates seco e um ataque direto à tríade do mal, o dragão, a besta e o falso profeta. Aqui, irmãos, é que nós falamos no iniciozinho da batalha do Armagedon, ó. O sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates. As águas do rio secaram para que se preparasse o caminho dos reis que vêm do Oriente. Segundo os historiadores aqui, segundo alguns pregadores, haverá um ajuntamento de nações que vão pelejar contra o povo de Deus. Talvez especificamente contra a nação de Israel e contra o povo do Senhor. Eu não vou entrar nessa questão porque eu não tenho conhecimento profundo para defender essas teses. Eu estou trazendo para vocês em linhas gerais, como eu já expliquei. Apocalipse tem uma interpretação preterista, uma interpretação futurista, uma interpretação historicista, que pode ser desenvolvida com a dispensacionalista, que pode ser amilenista, que pode ser tribulacionista, pode ser pós-tribulacionista. Então existem várias vertentes. Eu não entrei em nenhuma delas, não estou defendendo nenhuma delas, eu estou tentando dar esses estudos, dando linhas gerais,
tá? De informações. Até porque a gente, em nenhum deles eu encontrei, nenhuma dessas linhas que eu fui pesquisando e estudando nesses meses intensos de pandemia, que eu comecei a estudar isso em março desse ano, nenhuma delas bate martelo 100%. Sempre tem uma dúvida ou outra. Então, o apóstolo Lamartine Porcela é um que também fala que a igreja não vai passar pela grande tribulação, que a igreja vai ser arrebatada. Já o pastor Hernandes Dias Lopes fala que não. Já o outro pastor que eu gosto, Augusto Nicodemos, também fala que nós vamos passar pela grande tribulação. Ai, meu coração, meu Deus. Rodrigo Silva também fala que a igreja vai ser poupada na grande tribulação e não vai ser retirada dela. Então, eu não estou dando para vocês, qual é a palavra que me fugiu agora? Não estou batendo martelo, é isso e é isso. Até porque na teologia não é assim. Até porque nós, como metodistas, temos o lema de pensar e deixar pensar. Então, nós, por exemplo, nós cremos que podemos perder a salvação. Já os nossos irmãos presbiterianos creem que uma vez salvo para sempre. E nós não cremos nisso, nós cremos que o homem pode descair sim da graça de Deus, ele pode sair sim da presença de Deus, uma vez ter experimentado, e infelizmente ele pode se perder. Nós cremos assim, e respeitamos quem crê e pensa diferente. Meu irmão Vitor, beijão, aí tá cantando muito, tocando muito, sua viola, Deus te abençoe, meu irmão, em nome de Jesus, amém? Se puder, ouça esse estudo todinho ou assista ele desde o início que você vai gostar. Continuando aqui. Então, quando a sexta taça... Ai, marido. Quando a sexta taça ela é mencionada, é derramada sobre as águas, o rio se seca e a história vai dizer que eles vão se encaminhar para um lugar de batalha chamado Armagedon. E esse é o lugar da batalha final. Porém, há pessoas que vão dizer que o Armagedão não é um lugar físico, estritamente físico, ou o Armagedão físico, como tem mesmo lá, né, nos limites lá de Israel, mas que é um sentido figurado, porque era um lugar de batalhas do Antigo Testamento, né, na Antiguidade, então que seria também esse lugar de batalha na época do fim, ok? E aí haverá essa batalha. E nessa batalha, segundo aqueles que creem que nós vamos passar pela grande tribulação, diz que é nesse momento que Cristo vem buscar a sua igreja, levá-la e vencer o inimigo de uma vez por todas. É quando ele extermina o inimigo de uma vez por todas, ok? É o checkmate de Deus. Aqui revela que quando o inimigo se articula para o seu golpe final, quem dá o checkmate é Deus. Quem realmente extermina com o adversário é o Senhor. É nesse momento que haverá o que está escrito no livro de Apocalipse 16, versículo 15. Eis que vem como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Ele vem como ladrão para aqueles que não estão esperando. Porque nós que estamos aguardando a volta de Jesus, estamos maranata, ora vem Senhor Jesus. Não é, pastora Magda? Não é, pastora Lindalva? Nós estamos aguardando. Eu aguardo a volta do Senhor. Às vezes eu falo, meu Deus, será que eu vou ver minha filha fazer 15 anos? Ela tem 12, vai fazer 13 esse ano ainda. Será? Será que Jesus está, assim, muitas portas? Eu até achava que o negócio ia acontecer esse ano ainda. Mas não estamos aqui para predizer data nenhuma. Porque só o Pai sabe, nem o Filho sabe esse dia. Ok? Então é nesse momento do versículo 15, a volta inesperada e gloriosa de Cristo. Inesperada para o inimigo, mas aguardada pelo povo de Deus. Finalizando, o Armagedon vai relatar a volta triunfante de Cristo. Aqui entram algumas divergências, como nós já falamos. Um crê no arrebatamento, sem que a igreja seja perseguida na grande tribulação. Outros creem que a igreja sofrerá
na grande tribulação, mas será poupada, será guardada, será protegida pelo Senhor. E por fim, o derramar da 7ª taça. É aonde o anjo vai dizer: então o 7º anjo derramou a sua taça pelo ar e uma voz forte saiu do santuário. Não é o anjo que diz, eu errei aqui. O anjo despeja a taça e uma voz forte sai do santuário, brada do santuário e diz assim: está feito. Jesus falou a mesma coisa na cruz quando ele expirou. Ele disse: está consumado, está feito, telestai, está feito. O derramar da última taça retrata para nós que o tempo e a história são substituídos pela eternidade. Aleluia! A 7ª taça traz a extinção total e a vitória triunfante e esmagadora do nosso Cristo. Aqui se encerra. E quem não vem pela graça, não vem de modo nenhum. Portanto, meu irmão, minha irmã, a graça do Senhor ainda é manifesta. Beijo, Fernanda, minha prima, linda. Estou orando por você, hein? Deus te abençoe. Capítulo 16 de Apocalipse. Ele se encerra com esse derramar da 7ª taça. Versículo 21, finalzinho, diz assim: e por causa do flagelo das chuvas de pedras, as pessoas blasfemaram contra Deus, porque esse flagelo de granizo era terrível. A 7ª taça, que é o final de tudo, diz que vão cair pedras do céu de até 35 quilos. Ano passado, se eu me falha a memória, houve uma chuva de granizos que amassou carros, destruiu carros. Eu tive carros de amigos meus tiveram seus carros amassados por uma chuva de granizo. Você imagina uma pedra caindo do céu de 35 quilos. O que vai acontecer nessa terra? Mas eu e você não estaremos mais aqui, amém? Eu e você estaremos na glória, nas bodas do Cordeiro, celebrando, julgando, junto com o Senhor, aleluia! Por isso vale a pena. Abra o teu coração para Jesus. Ouça a palavra do Senhor. Você que ainda não aceitou Jesus no seu coração, busque uma igreja evangélica, busque alguém que te ensine a palavra, faça um discipulado, conheça quem é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Abra o coração para a graça de Deus entrar, porque ela vai fazer toda a diferença na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Semana que vem, vamos estudar o capítulo do 17 ao 19, que são capítulos parentéticos, são sessões paralelas sobre os acontecimentos do capítulo 14, 15 e 16. Vou explicar de novo. Os capítulos 17 a 19, eles são paralelos aos capítulos 14, 15 e 16. E na semana que vem, nós vamos estudar esses capítulos, do 17 ao 19. O livro de Apocalipse nos mostra, finalizando aqui, 5 inimigos de Cristo e automaticamente da sua igreja. O dragão, o anticristo, o falso profeta, a grande meretriz e os homens que têm a marca de Cristo. Os homens que têm a marca do anticristo. Porque todos aqueles que têm a marca do anticristo pelejarão contra Cristo. E automaticamente pelejarão contra mim e contra você. Deus te abençoe poderosamente. Pastoras que estiveram comigo aí, muito obrigado. É um privilégio, é uma honra ter pastores ouvindo a gente, né? Estudando um pouquinho com a gente. E vamos interagir. Bote aí suas ideias, suas sugestões. Vamos trabalhar juntas, porque juntas somos mais fortes, somos empoderadas, em nome de Jesus. Deus abençoe, Eusina. Beijo na família. Beijo grande nos irmãos lá de Santa Eugênia. Mande um abraço para o seu pastor Joadir e todo o distrito de Nova Iguaçu. Deus abençoe a minha igreja que eu amo muito. Igreja Metodista Cidade de Deus. Vocês são um presente para mim. E eu espero também estar sendo um presente de Deus para a vida de vocês. Ensinando, porque é o que eu amo fazer. Deus abençoe vocês. Até mais. A paz. Esse estudo, só recapitulando, vai ficar salvo na nosso canal do YouTube. Se você ainda não se inscreveu, entra lá
Metodista IMCDD. Entra lá, se inscreve, dá o seu like, compartilhe com a sua igreja, com seus irmãos, com o seu povo, tá bom? Deus abençoe. Beijão!